E nós precisamos tomar o cuidado com as distrações do dia a dia. Como assim, pastor? Vamos aqui na Bíblia. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 10, diz assim: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Então aqui é um alerta importante que Deus ele dá para todos nós, é o cuidado que nós temos que tomar. Mas como assim, irmão? Se você buscar a Deus, você vai ser abençoado. Se você orar, a Bíblia fala, o pastor Jaime até pregava no culto de 11 horas lá em São Paulo, 11 não, o culto agora das 16 horas lá em São Paulo, e ele dava o exemplo do rei Uzias. Uzias orou e prosperou. Então vejam bem, você vem para a igreja, a pessoa vem para a igreja, e geralmente ela vem cheia de problemas. É verdade ou não é? Sim ou não? Pastor, é problema familiar, problema financeiro, problema na saúde, problema espiritual. E essa pessoa chega às vezes depressiva, chega na derrota, chega com a vida totalmente fracassada, mas ela começa a ouvir a palavra de Deus e ela começa a ter o entendimento. E ela começa a praticar a palavra de Deus e a vida dela começa a mudar. Ela pega firme com Deus, irmão, a vida ela vai melhorar. Para você analisar. A tua vida ela tem melhorado? Sim ou não? Sim ou não? Depois que você veio para Jesus, hoje você pode falar que você tem paz? Quem tem paz aqui, diga glória a Deus. Você está compreendendo? A paz que você não tinha no passado. Você está compreendendo, irmão? E isso, dinheiro nenhum no mundo vai poder comprar. Então você veio, Deus, você vai tendo entendimento, você começa a orar, você começa a buscar a Deus. Tudo que Deus ele prometeu, o profeta Isaías declarou que a palavra que sai da boca de Deus, não vai voltar para ele vazia, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Então a sua casa começa a melhorar, a sua família começa a melhorar, tua vida financeira começa a melhorar, a tua saúde começa a melhorar, você começa a tomar posse de grandes bênçãos, de grandes vitórias, mas Deus ele está falando o quê? Você precisa tomar o cuidado para que quando aumentar essas coisas na tua vida, não eleve o teu coração e você se esqueça do Senhor teu Deus, o Deus que te tirou da terra do Egito. Esse Egito hoje para nós é o quê? É a vida errada que você levava, é a vida de sofrimento que você levava. Então você não pode se esquecer do que Deus ele fez na tua vida. Hoje pela manhã eu pregava com uma outra direção que Deus ele deu. Deus vai chegar um momento na tua vida que você vai ter que fazer a escolha. Irmão, aquilo que você está fazendo hoje, o tipo de escolha que você está fazendo hoje vai definir o teu futuro. E é importante você ser prudente em nome de Jesus, saber qual o caminho que você vai andar. Não precisa abrir Provérbios capítulo 14, versículo 12, lá o Senhor Deus ele fala assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos o quê? Os caminhos da morte. Só existe um caminho, que é a palavra de Deus. Amém, Jesus? Só existe um caminho, que é a palavra de Deus. Então, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mateus capítulo 7, versículo de número 13, lá no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento. E o exemplo que eu dei do próprio rei Uzias, ele começou a reinar, fez tudo do jeito certo. Mas depois que ele cresceu, ele se corrompeu. Quando que a pessoa se corrompe? Quando ela para de ouvir. Amém? Eu pregava aqui essa semana que posição não leva ninguém para o céu.
Preguei até domingo passado, eu comentei a respeito disso. Eu sou pastor. Porque eu tenho o título de pastor, para eu me salvar eu tenho que fazer o quê? Irmão, o meu título não vai me salvar. Para eu me salvar, eu tenho que praticar a palavra de Deus. Isso serve para um obreiro, para um irmão do louvor. Isso serve para você que é membro. Pastor, eu tenho muito tempo de igreja. Irmão, tempo de igreja não leva ninguém para o céu não, tá? Você está entendendo? Tempo de igreja não leva ninguém no céu não. Chegar o dia do juízo, o dia que Jesus voltar. Jesus, olha, 20 anos eu frequentei a igreja. Jesus vai falar abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas por quê? Não basta só frequentar a igreja, você precisa servir a Deus, é fazer aquilo que Deus ele manda. Você está compreendendo? E a palavra de Deus, irmão, a palavra de Deus, o mandamento de Deus, ele serve para todos. Tem pessoas que não compreenderam isso, amém? E tem pessoas que às vezes está faltando a sabedoria. Deus já fez tanto por ela, e chega um certo momento, parece que essa pessoa, ela fica como que cega espiritualmente. Ela deixa de reconhecer aquilo que Deus ele fez. Aqui em Mateus, o Senhor Jesus, ele diz o quê? Versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho, é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então veja bem o que Deus ele está querendo mostrar para você aqui nessa noite. Primeiro, você não pode se esquecer daquilo que Deus ele já fez na tua vida. Segundo, observe o caminho que você está andando. Observe a direção que você está indo. Jesus ele está falando: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva a pessoa para onde? Que leva a pessoa para a perdição. E infelizmente ele terminou falando o quê? Muitos são os que vão por esse caminho. Qual é o caminho que você está indo? Para você analisar. Você tem andado verdadeiramente de acordo com a palavra, irmão? O tempo passou, irmão, toma cuidado com o tempo. Toma cuidado com o crescimento. Tem muitas pessoas que não estão prontas para crescer. Quando ela cresceu, ela acabou se esquecendo daquele que a ajudou a crescer. Gênesis capítulo 13. Só para a gente concluir. Gênesis capítulo 13. Não importa como você começou. Amém? Não importa como você começou, como você veio para a igreja. Não importa como foi o teu início. O que vai importar, irmão, como vai ser o teu final. Amém? Não importa como você começou lá atrás. O que importa é como está a tua vida hoje. Tem pessoas que começaram bem. Não saia da posição de servo de Deus. Deus ele deu até um alerta lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, sobre o primeiro amor. Será que você não perdeu o primeiro amor? Pastor, tinha prazer em orar. Uma certa vez Deus ele mandou o profeta Isaías falar com o rei Ezequias. Está lá em Isaías capítulo 38. E o profeta foi: o Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. E às vezes, quando Deus ele está falando algo, irmão, Deus ele não está errado. Deus ele não erra. Às vezes é aquela palavra que você está ouvindo, e às vezes o teu coração ele quer fechar. Essa parte que o coração quer fechar é o orgulho que quer dominar, que não quer deixar você ouvir a Deus, e você deve tomar cuidado. Por que Deus ele está falando? Por que Jesus ele falou para Pedro? Eu sempre dou o exemplo do Pedro, né, irmão? Por que Jesus falou para Pedro? Ô Pedro, Satanás ele pediu para te ser andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, você vai confirmar aos teus irmãos. Ou seja, Jesus falou para o Pedro que era discípulo. O Pedro que era um amigo, que era próximo de Jesus. Ô Pedro, você tem que se converter. O Pedro era discípulo. Por ser discípulo, ele não aceitou. Não, Jesus, eu estou pronto. Estou preparado para ir contigo até a prisão, se necessário for, até a morte. Jesus estava errado?
Sim ou não? Irmão, quando Deus ele fala algo para nós, Deus ele não erra. O que Deus ele está falando para você aqui hoje, de manhã, não foi a mesma mensagem, mas foi mais ou menos na mesma direção. Não se esqueça do que Deus ele já fez por você. Aceite a palavra. Deus ele está te repreendendo. Aquela palavra que Deus ele deu para você, você precisa aceitar. Então, quando o profeta Isaías ele falou para o rei Ezequias: põe a tua vida em ordem, põe a tua casa em ordem, porque você morrerás e não viverás. Ele virou o rosto para a parede. Olha a oração que ele fez: Senhor, lembra que eu andei diante de ti, passado. Eu fiz o que era reto aos teus olhos, passado. Então ele quis apresentar para Deus o que ele tinha feito no passado. Mas como que estava a vida dele naquele momento? Então Deus ele nos dá um alerta sobre o primeiro amor. No passado eu vinha mais na igreja, quer dizer que ao invés de aumentar, você tem diminuído? No passado eu orava mais do que hoje. Irmão, você tem que rever a tua vida. Pastor, no passado eu lia mais a Bíblia. Poxa, todo ano eu fazia propósito de leitura da Bíblia, eu estava lendo bons livros, eu parava para ouvir mensagens, mas e hoje? Pastor, hoje eu já tenho muito conhecimento. Irmão, para com isso, irmão. Para com isso. Toma cuidado. Entre pela porta estreita. O caminho ele é apertado, ou seja, no mundo que nós vivemos, nós temos liberdade para fazer o que quisermos, mas Deus ele colocou limites, e os limites que Deus ele colocou, eles precisam ser observados e praticados. Então Deus ele está falando: olha, toma cuidado, passou o tempo, você conquistou, algo bom aconteceu na tua vida, você deve tomar cuidado para não se esquecer de Deus, para não se esquecer da palavra dele, dos mandamentos dele, em nome de Jesus. Tem pessoas que têm tudo para vencer, têm tudo para ser feliz, mas irmão, uma escolha errada que você faz, você coloca tudo a perder aquilo que você conquistou. O exemplo de um homem chamado Ló, Gênesis capítulo 13, primeiro diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas no sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra quem? Grandes pecadores contra o Senhor. Então, irmão, Deus ele tinha feito a promessa para o Abraão. O Abraão tinha a bênção. Irmão, não saia da bênção. Não saia do caminho, não saia da palavra. E você deve tomar cuidado com o orgulho. É quando o teu eu quer falar mais alto, a tua vontade quer falar mais alto.
É quando a pessoa ela quer ser independente, ela acha que ela pode viver sem Deus, ela acha que ela pode viver longe da igreja, longe do caminho de Deus. Não, pastor, eu oro em casa, eu busco a Deus em casa, eu sou de Deus, Deus ele vai abençoar, irmão. Seja prudente, irmão. Seja prudente e vigia. Veja o caminho que você está indo, veja a direção que você está indo. Então o Abraão obedeceu a Deus, Deus o abençoou, ele cresceu, ele prosperou, tinha muita prosperidade, tinha muito gado, tinha ouro, tinha prata, e o Ló também cresceu. O Jó prosperou. Mas a Bíblia fala que eles cresceram a tal ponto que a terra não tinha capacidade para os pastores do Abraão e os pastores do Ló habitarem juntos. Começou a ter brigas entre eles. Começou a ter intrigas. O que o Ló tinha que ter feito, irmão? O Ló era servo. O erro dele foi ter saído da posição de servo, porque a bênção estava com Abraão. E o Abraão chamou ele para uma conversa. Olha, Ló, não é bom que fique essa briga, essa intriga entre os meus pastores e os teus pastores. Não está toda a terra diante de nós? Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. O Ló levantou os olhos. Olha só, irmão. Aonde foi que ele orou? Aonde foi que ele teve a preocupação de saber quem era aquela cidade, quem era aquele povo? Levantou os olhos, olhou para o lado de Canaã. Antes de Deus ter abençoado, era um deserto. Ele olhou, lá vai ser difícil, lá vai ser complicado. Na realidade, o difícil, o complicado, é onde Deus não está. Porque aí vai ser sofrimento, aí vai ser perdas, aí vai ser derrota. Aí ele olhou para o lado das campinas do Jordão, para o lado de Sodoma e Gomorra, ele viu que a terra era uma terra bem regada, já era uma cidade que tinha uma certa estrutura, oferecia, entre aspas, um certo conforto para a sua família. Ele não pensou duas vezes: tio, já fiz a minha escolha. Já que o Senhor disse para eu escolher, eu escolho ir com a minha casa, com a minha família, morar para o lado aqui de Sodoma e Gomorra. E ele foi. Mas a Bíblia está falando, irmão, eram maus os varões de Sodoma e Gomorra, e grandes pecadores contra quem? Grandes pecadores contra o Senhor. O Ló não parou para olhar isso. Ele quis escolher aquilo que aos seus olhos era mais fácil. Que tipo de escolha que você está fazendo? O apóstolo Paulo falou, segundo aos Coríntios 5:7, não ande por vista, ande por fé. Ele não orou, ele não consultou a Deus, ele não teve a preocupação de saber quem era aquele povo, ou se ele soube quem era aquele povo, ele não se preocupou, não tem problema, e foi morar em Sodoma e Gomorra. Escolha errada vai trazer coisas ruins para a tua vida. Longe do caminho de Deus, não tem como você ser uma pessoa verdadeiramente feliz, não tem como você ser verdadeiramente uma pessoa realizada. E longe do caminho de Deus, a estratégia do diabo é essa: ele vem para matar, para roubar e para destruir. O diabo primeiro vai levar a pessoa para longe do caminho de Deus. E o diabo, ele tenta mostrar para a pessoa: olha, a sua vida, ela está boa, longe do caminho de Deus. Agora, irmão, não se engane
Jesus ele falou lá em João 10:10, o diabo ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. O que o diabo ele quer fazer na tua vida? Ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir. E quando que o diabo ele vai fazer isso, pastor? Se você está no caminho de Deus, não tem como o diabo ele tocar, porque Deus ele vai guardar você. Porque Deus ele vai proteger você. E existem certos momentos da nossa vida, o que Deus ele faz? Deus ele fez o que? O exemplo para o povo de Israel. O povo estava lá no Egito, sofrendo, levando uma vida desgraçada, uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Deus tirou o povo do Egito. No deserto, teve lá as pragas do Egito, que teve somente para os egípcios, não teve para o hebreu. Aí Deus abriu o Mar Vermelho. Olha o cuidado de Deus. Deus abriu o Mar Vermelho. Quando o povo estava atravessando o Mar Vermelho, Deus, a nuvem da presença de Deus que estava na frente, foi para a retaguarda, para impedir que os soldados do Egito alcançassem o povo hebreu. A Bíblia fala que Deus ele fez os carros dos egípcios perder a roda, irmão, e não alcançavam de jeito nenhum. Aí o povo estava com fome, Deus mandou maná, queriam comer carne, Deus mandou cordonizes. O povo estava com sede, Deus fez sair água da rocha, e muitos milagres Deus fez acontecer. A muralha de Jericó caiu, o povo atravessou o rio Jordão. E no deserto, de dia é muito quente e uma nuvem fazendo sombra para o povo. Olha o cuidado de Deus com o povo. Olha o que Deus ele fazia. Presta atenção onde eu quero chegar. De dia, muito calor e uma sombra. Irmão, olha o cuidado de Deus com o povo. Fazendo sombra. À noite era frio. Era uma tocha de fogo que aquecia o povo. E Deus ele dando a vitória. Deus ele cuidando. O povo sendo ingrato, mas mesmo assim Deus ele sendo um povo misericordioso. O que o povo tanto queria alcançar era a terra de Canaã. Conquistamos a terra de Canaã. Depois, mais na frente, era uma terra abençoada, uma terra produtiva, uma terra que manava leite e mel. O povo ficou maravilhado, ficou impressionado com aquela terra. Mas aí depois que eles conquistaram a terra de Canaã, sabe o que Deus ele fez? Olha, povo de Israel, vocês são obrigados a me servir. Vocês são obrigados a obedecer a minha palavra, são obrigados a guardar o meu mandamento. Foi isso que Deus fez? Não. Primeiro Deus ele fez. Deus ele mostrou. Salmos 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. O povo provou, viu a bondade de Deus. Aí Deus falou para Josué: Josué, fala para o povo, vai lá dar o recado para o povo. Aí o Josué reuniu todo o povo. Olha, pessoal, vamos servir a Deus com verdade e com sinceridade. Vamos lançar fora os deuses estranhos. Agora, se vos parece mal servir ao Senhor, se vocês não querem servir esse Deus, vocês vão escolher quem vocês querem servir. Se vocês vão servir os deuses que os vossos pais serviram lá na terra do Egito. Então olha só Deus mostrando. Aqueles deuses não puderam tirar vocês do Egito. Se vocês vão querer servir os deuses dos amorreus, é um Deus que não pôde ajudar esse povo. Ou se vocês vão querer servir ao Deus vivo. Eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Então Deus mandou o povo escolher. Qual foi a escolha deles? Nós vamos servir a Deus, mas não serviram. Não serviram. E já tinham conquistado. Talvez você já conquistou e não está servindo. Já conquistou e não está obedecendo. Você está fazendo como Ló. Você está fazendo escolha errada. Está indo para a direção errada. E Deus ele está dando o alerta, irmão. Longe de Deus
é destruição. Não tem como você ser feliz longe de Deus. Não tem como você ser uma pessoa realizada. Não tem como você ser um crente de verdade. Falo para vocês aqui na igreja e para o pessoal que está acompanhando o nosso culto online. Não tem como você ser um crente de verdade vivendo longe da igreja. Não tem como. Ah, não, tá tudo bem. O Ló, quando foi morar em Sodoma e Gomorra, estava tudo bem. Era só festa, alegria. Mas, irmão, tudo é o tempo. O que você está escolhendo hoje é o que vai definir o teu futuro. Pastor, quero que o meu futuro seja bênção. Eu quero ter paz no meu futuro. Eu quero ter alegria. Eu quero ser abençoado no futuro, irmão. Vai depender do tipo de escolha que você está fazendo hoje.